Eu sou o Dr. Orestes Mazariol, sou urologista com título de especialista, mestre em cirurgia pela Unicamp e doutor em medicina pela Unicamp. Nós vamos falar com vocês um pouquinho, tentar tirar paradigmas das doenças sexualmente transmissíveis, que era o nome que se usava antigamente. Hoje se fala em infecções sexualmente transmissíveis. É o conceito atual. Então, pela Organização Mundial de Saúde, as infecções sexualmente transmissíveis substituiu o termo de DST, sexualmente transmissível. É muito importante a população ter algum conhecimento disso, porque ela pode ser transmitida sem sinais e sintomas, por isso que nós temos que ter uma ação integral da saúde. E como nós vamos ver lá na frente, essa evolução dos pacientes que têm um IST não sem sinais e sintomas pode prejudicar muito a mulher e o bebê quando ela estiver grávida. Como eu deixei aqui ali à direita, como se fosse um fantasma, porque o diagnóstico do tratamento ela pode ser muito obscuro e o diagnóstico nós vamos ter que tratar sempre a parceira ou o parceiro. Porque eles podem ter essa doença e não ter sintomas nenhum. E assim nós vamos prevenir possíveis complicações. A transmissão pode ser uma cadeia muito grande. As IST são causadas por vírus, bactérias, fungos ou protozoários, de forma de contato sexual e, eventualmente, por via sanguínea, que o exemplo mais comum, que todo mundo sabe, que é o HIV, o AIDS. E pode ocorrer ainda uma IST transmitida da mãe para a criança durante a gestação, parto ou ainda a amamentação. Mais de 1 milhão de pessoas transmitem IST diariamente. 530 milhões dessas pessoas estão infectadas com herpes genital e herpes simples. Então vocês veem que é uma doença, uma patologia com uma potência de espalhar muito grande. O fator etiológico eles podem ser vírus, bactérias ou ainda protozoários. Nos jovens adultos, a maior parte da IST é a gonorreia, que é a infecção por gonococo, e a clamídia. Quais são os fatores de risco? Os fatores de risco são principalmente os vários parceiros sexuais e as populações chamadas chaves, que é homens que fazem sexo com homens, profissionais do sexo, transvestis, transexuais e pessoas que usam droga. Essa é uma população de mais risco que tem. Paradigmas. Muitas pessoas com IST não buscam tratamento, porque primeiro são assintomáticos, ou têm uns sintomas leves. E tem algumas IST que se curam espontaneamente, como nós vamos ver um pouquinho para frente. E as pessoas, muitas vezes sintomáticos, o que elas fazem? Vai atrás de remédio de farmácia. Através de um conhecido, toma isso, toma aquilo, toma isso. E aí a coisa pode cronificar ou ainda mais complicar. Portanto, nada mais do que você tem que procurar o médico novamente. No exame físico, nós vamos ver que existem as IST que causam vermelhidão, as que causam secreção e as que causam umas bolinhas no pênis. E o principal de tudo, nós temos que ter é o diagnóstico clínico. É preconizado pelo Ministério da Saúde que qualquer doença IST que o paciente tenha, por exemplo, uma secreção uretral, entre aspas, a famosa gonorreia, tem que se fazer pesquisa de todas as outras, de HIV, hepatite B, hepatite C, de sífilis, é obrigatório isso também. Então, como que ela apresenta? Corrimento uretral, corrimento vaginal, úlceras, verrugas e na mulher ainda tem a doença inflamatória pélvica. Corrimento uretral é saída constante de um corrimento pela uretra ou pela vagina. A gonorreia e a clamídia nas mulheres, acho que é importante a gente citar alguma coisa sobre isso. Nas mulheres sexualmente ativas, jovens ou com vários parceiros sexuais, tem que se usar preservativo. E a história de outra doença prévia que vai fazer a gente suspeitar. Por quê? A gonorreia na mulher e a clamídia pode não dar sintomas.
e, portanto, ela pode ter presente, não vai ter nada. A clamídia pode se manifestar como uma doença inflamatória pélvica, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente também. A cervicite mucopurulenta, que é saída material, muitas vezes a mulher não tem corrimento saindo pela vagina. É no exame ginecológico, com o espéculo, que se vê saída de material purulento do colo do útero. Na realidade, é do orifício, da cervix, que chama, né? E aí nós vamos ter a clamídia e a gonorreia. Vejam aqui que chama atenção, que eu disse anteriormente, 70% a 80% dessas mulheres não sentem nada. Portanto, não tem secreção. Ela pode ter dor na mobilização do colo, no toque do ginecologista, e quando não são tratadas, ela vai ter uma doença que se chama doença inflamatória pélvica, dor pélvica crônica, gravidez ectópica e infertilidade. Vamos voltar um pouquinho para a gente recordar. Essa mulher é assintomática, evoluiu para inflamação pélvica, ela vai ter uma dor constante, que pode acomodar ela quase a vida inteira, com qualidade de vida ruim. Infertilidade, vai obstruir as trompas. E a doença inflamatória pélvica pode eventualmente ser casos de emergência cirúrgica. E ela não tinha sintoma nenhum. E o diagnóstico, o Gram, que é uma bactéria, tem 30%, não está indicada, e a cultura nesse meio específico. Agora, muitas vezes vai depender da sensibilidade do médico como fazer. Que às vezes é preferível tratar, se o parceiro tem, não ficar esperando, trata a parceira e vice-versa, do que ficar esperando diagnósticos laboratoriais que não são tão simples assim para a gente fazer. São simples sim, mas demora tempo, e o passar do tempo não é interessante para o paciente. Todos os casos de corrimento vaginal são considerados infecções do trato reprodutor. Portanto, a mulher que tem a secreção vaginal, ela tem uma ITR, infecção do trato reprodutor. E dessas infecções, somente o tricomona é considerado IST, doenças sexualmente transmissíveis. Por que é importante esses conceitos? Porque muitas vezes vem, poxa, o que está acontecendo? O que será? De repente meu marido está traindo, por isso que eu estou assim. Não, a maioria dos corrimentos não é por doença IST. E vice-versa também, o marido achar que qualquer coisa está diferente. Pô, o que está acontecendo? E cada pessoa é uma pessoa, cada casal é um casal. Então nós temos que considerar, saber o conceito médico da coisa, científico, que a maioria dos corrimentos que a mulher tem é uma infecção do trato reprodutor. Cândida. A cândida é uma infecção da vagina e vulva e que ela habita 50% das mulheres sem ter doença. Ela vive como comensal, como a gente fala. Comensal é aquele micro-organismo que vive com a gente, que nem as bactérias que vivem no nosso trato digestivo. Elas não precisa tratar, elas vivem ali normalmente. Então, o fato de a mulher ter cândida, ela pode ter totalmente assintomática. Porém, também ela pode ser sintomática. Quando há uma quebra da resistência dessa mulher, quando às vezes por própria alteração do ciclo menstrual, da fase ovulatória para não ovulatória, estresse. Então são os vários fatores que podem quebrar e a cândida se tornar patológica nesse momento, e aí é a necessidade de ser tratada. Portanto, um corrimento uretral e vaginal, infecções, clamídia, que eu falei antes, a gonorreia e o tricomona, infecção sexualmente transmissível. São essas três só. É importante saber isso, o conceito de uma doença que é sexualmente transmissível. Eu digo, estou insistindo nesse tema porque a gente pega os pacientes no consultório e as dúvidas, o que está acontecendo no casal, existe. Cada casal é um. Então a gente está mostrando qual é o conceito real de o que é IST, para que não haja confusão e até problemas do próprio casal de envolvimento emocional entre eles. Vaginose bacteriana é mais frequente. A mulher ter o que chama-se vaginose. É uma infecção do trato reprodutor. Mas o que pode acontecer? A relação sexual, pelo atrito,
ela pode estabelecer uma ruptura microscópica das barreiras e a mulher desenvolver essa vaginose. E então isso não tem nada a ver com IST. E a cândida, como comentamos antes, que ela pode viver normalmente, está lá na vagina da mulher e não ser patológica. Gonorreia. Gonorreia é uma secreção uretral constante, abundante. Aqui que eu digo para vocês, vão ao médico. Por quê? Depende da característica dessa secreção, a gente pode estar diante de uma gonorreia ou diante de uma clamídia. E não precisa nem de um exame laboratorial. E muda o antibiótico a ser tratado. Não é o mesmo. E o que a cândida pode fazer no homem? Deixar a glande ou pênis um pouquinho vermelho. Também temos que ver o tipo de relação sexual. Porque se tiver relação sexual anal, muda a flora. É a flora natural do intestino, que é a Escherichia coli a principal, e aí muda também o antibiótico. Então nós estamos falando de secreção, porém, tanto a clamídia, quanto a gonorreia, quanto o paciente que tem relação anal, são diferentes os tipos de tratamento. Úlcera genitourinary. Você está vendo um soldado ali, camuflado. Isso aqui é bastante complexo, porque as úlceras, elas podem ser sífilis, cancro mole, donovanose, herpes e linfoadenoma venéreo. Mas também pode ser, se são IST. Líquen erosivo, que é um tipo de doença autoimune, que não tem nada a ver com IST, dermatite de contato, que é câncer. Portanto, é fundamental que em úlceras a gente investigue e vá fazer o diagnóstico diferencial. A sífilis é o principal que a gente tem que correr atrás, linfogranuloma venéreo, a gente vai ver um pouquinho, cancroide, herpes, cada um delas nós vamos ver agora para frente. Uma úlcera genital, ela pode estar associada a um risco elevado de transmissão e aquisição de HIV, AIDS. Por quê? Você tem uma área cruenta. Você já tem uma porta de entrada para o seu sangue. Sífilis é uma infecção de caráter sistêmico causada pela treponema pálida. Ela primária é o cancro duro, tem pós-relação sexual. Mas veja aqui a importância. Primeiro, a incubação dela, quanto demora para aparecer? Quanto a pós-relação? De 10 a 90 dias. Veja como fica complicado. Se o paciente teve uma relação com uma pessoa com sífilis, 3 meses depois ele aparece com uma ferida, ele não está nem lembrando lá atrás. Veja como é complicado as coisas. E pode desaparecer espontaneamente, passando para as fases mais perigosas da sífilis, que é a secundária e a terciária. Essa é a sífilis secundária, vai para o corpo todo. Depois da secundária, desaparece, vem para a terciária, que vai para o cérebro e destrói o cérebro. Ou formando aquilo ali embaixo no dedo, que é uma goma sifilítica, que pode ser em qualquer lugar do corpo. Mas a principal complicação é ir para o cérebro. O paciente vai ter demência, ele vai ter vários sintomas que é a neurosífilis, e já não tem mais o que fazer, que destruiu. Sífilis latente é que não deu sintomas. Por isso que nós temos que fazer, que é preconizado, todo paciente com qualquer tipo de IST, infecções sexualmente transmissíveis, o exame de sangue de sífilis também. Porque ele pode ter sífilis, mas sem sintomas. Linfogranuloma venéreo é uma doença que, por que chama linfogranuloma? Porque parece gânglio, tanto na mulher quanto no homem. Então o diagnóstico não é tão difícil assim. É uma lesão ulcerada que aparece o gânglio tanto no homem como na mulher. O cancroide, que é o cancro mole, é um diagnóstico diferencial entre cancro duro, que é o sifilítico, e o cancro mole. Aí que está. Mais uma vez eu enfatizo a vocês. Uma ferida, mesmo em característica, você tem que fazer os exames de sangue. Porque só olhar não é igual. Pode ser muito semelhante uma doença da outra. O exame de sangue vai nos ajudar. Herpes. São pequenos agrupamentos com bolinhas, feridas, coceira e desconforto.
O herpes, os fatores de risco que fazem aparecer mais são exposição ao sol, quer dizer, não é tomar sol no genital, no corpo, e estresse. E ele é recidivante, vai, volta, e cada paciente é um paciente, a gente tem que analisar se a gente vai dar comprimidos ou só usar pomadas para o tratamento. Donovanose é raro, ela vai ser uma ferida também, e o tratamento é com antibióticos. Hepatite B. Veja, hepatite é uma infecção de transmissão parenteral, mas pode ser por via sexual. Sangue, droga e o diagnóstico é feito pelo exame de sangue também. Transfusão de sangue hoje não é muito porque os bancos de sangue tomam muito cuidado. Mas a droga endovenosa é a forma mais frequente de transmissão da hepatite B. A hepatite C é um risco muito grande, porque ela é silenciosa, ela não causa nada. E o paciente só vai saber que tem com 50 anos, aproximadamente, 50 e poucos, mas aí já está com cirrose. Portanto, a pesquisa de hepatite B e hepatite C em pacientes que têm IST é fundamental. E, reafirmando, aparece a hepatite C décadas após a infecção. E a hepatite C, ela tem um risco, quem tem hepatite C, um risco muito mais alto de desenvolver câncer de fígado. HIV. O HIV, eu me lembro que foi no começo da década de 80 que veio esse vírus, começou a ser estudado, que veio à tona. Era uma doença que cursa de forma lenta. Felizmente, hoje tem, como nas hepatites, a gente consegue controlar a carga viral. Antigamente não se conseguia, por isso que a gente tem que fazer o diagnóstico precoce também, para controlar a carga viral. Inclusive, às vezes consegue zerar a carga viral, mas ele vai tomar remédio, o famoso, entre aspas, o coquetel, o resto da vida. E o HIV, então, como as outras, como a hepatite, é transmitida sexualmente, principalmente, ou via sanguínea. O fato de tocar uma pessoa que tem HIV, já no passado, achava-se que num beijo podia pegar, num contato de mão, nada disso. É contato direto, sexual, íntimo ou via sanguínea. E ele destrói a imunidade do organismo, a nossa defesa. Hoje, com o Covid, todo mundo está sabendo já o que é anticorpos. Ele destrói o nosso organismo desse paciente, não faz muito mal ao anticorpo. E os sintomas? No começo, olha, são bem, parece até uma gripe. Dor de cabeça, febre baixa, cansaço, garganta inflamada, dor. Olha, são todos específicos. Qualquer resfriadinho pode dar qualquer uma coisa dessa. E aí vamos voltar lá atrás, no rastreamento dos nossos pacientes, nas transmissões. Como esse paciente é? Como é a vida sexual desse paciente? Quem são os parceiras sexuais? Porque isso aqui desaparece e depois que vai aparecer a alteração do sistema imunológico. O sistema imunológico é atacado e o nosso corpo não consegue mais combater as doenças que tem. HPV, verrugas anogenitais. Não vamos confundir com verrugas virais. Muitas verrugas virais é o que aparece no corpo, em qualquer lugar. Porém, o HPV é específico. E a importância do HPV? O HPV tem uma importância muito grande nas mulheres, porque as mulheres com infecção por HPV, o condiloma, tem um fator de risco muito grande de desenvolver câncer de colo de útero. Portanto, ele pode ser totalmente assintomática ou não aparente. São verruguinhas, uma cristinha, por isso também chama crista de gado, que aparecem. Agora, uma coisa importante também, o HPV não se pega em banheiro, não se pega sentando no ônibus. E como? Quem que pegou um casal com HPV? Quem que pegou? Impossível de saber. Ele pode ser, ou ela, totalmente assintomático, ter isso há anos, de repente passa para o seu parceiro ou parceira e desenvolve a doença. E um problema, já tive pacientes com problemas sociais do paciente, quem passou? Fui eu, fui ela? Não, impossível saber
o fantasma do HPV, quem foi o primeiro que tinha a doença. Portanto, não adianta a gente ter crises emocionais, é totalmente impossível. O HPV e vacina. O HPV, porque a gente tem que prevenir 6, 11, 16, 18, tem vários tipos de vírus. E hoje preconiza-se sim vacinar meninos e meninas de 9 a 13 anos. Por quê? Porque as meninas, porque nós vamos causar uma imunidade nela para evitar que ela tenha câncer de colo, de útero. E nos meninos, para que eles não sejam um fator de transmissão. Nós temos que interromper a linha de transmissão. Então, nas meninas, o objetivo principal é que ela não tenha o câncer. E nos meninos, que eles não transmitem. Devo vacinar meu filho, minha filha? Sim. É preconizado por todas as sociedades que tenham esse cuidado, mesmo com 14 anos, mesmo que não tenha uma vida sexual, claro, não tem vida sexual, mas nós estamos criando imunidade nessas nossas crianças. Um medo que muitos familiares têm, vamos supor um adolescente de 17, 18 anos, poxa, se eu vacinar contra HPV, será que vai aumentar a atividade sexual? Será que minha filha vai ter mais relação? Meu filho, como é que vai ser? Vai impactar no comportamento sexual? Não. Já tem muitos trabalhos mostrando que a vacinação não tem impacto sobre a atividade sexual de ninguém. Esse impacto é social. Cada um tem o seu, com suas culturas e com os seus conceitos. Tanto o homem quanto a menina, o menino deve ser vacinado. E lembra que a gente falou da clamídia e da gonorreia. Pode na mulher evoluir para isso. DIP, doença inflamatória pélvica. É uma dor forte, febre alta, e é um quadro que se confunde, se é do lado direito, pode ser até se confundido com apendicite. Se é do lado esquerdo, se confunde com diverticulite. Então é um diagnóstico, é uma doença, a clamídia e a gonorreia, é uma doença que tem que ser pega lá no começo de tratado, para evitar que a mulher tenha a doença inflamatória pélvica. Pênis vermelho, vulva vermelha. É muito confundido, mas vejam aqui as causas disso. Líquen simples, que é uma doença autoimune. Dermatite de contato. Dermatite seborreida. Psoríase. Tínia, que é fungo. E candidíase, principalmente no homem ou mulher diabética. Então, o pênis ou vulva vermelha se confunde muito com IST, mas na realidade aqui, ó, nenhum desses listados aí no slide é um IST. Então não se confundam com isso. Não vamos fazer confusão. Mas é muito frequente pacientes na urologia, pacientes do sexo masculino, nos procurarem por lesões avermelhadas, que o diagnóstico é esse aí. E o tratamento não é com antibiótico. A maioria desses aí a gente trata com corticoide tópico. Na gestação é muito séria o IST para a mulher, porque ela pode levar a aborto, parto prematuro, morte fetal ou ainda doenças congênitas, sífilis congênitas. E vai nascer o bebê com retardo mental e outras consequências. IST assintomáticas, que não dão sintomas. Aqui que nós temos que fazer novamente o screening, ver a linha de transmissão desse IST, como está o comportamento sexual de nossos pacientes, homens ou mulheres. Porque sem sintomas nenhum, sem ter nada de mostrar, sífilis, gonorreia e clamídia em mulheres, hepatite B e C, homens e mulheres, e HIV pode ser totalmente assintomática. E os nossos desafios, então, estão nessa que nós dissemos antes, buscar a linha de transmissão e interromper essa linha. E quando a gente interrompe, quando a gente acha, nós vamos tratar homem e mulher, e nós vamos evitar a propagação dessa doença, que ela se propaga muito fácil. Lembra o slide que eu mostrei inicialmente? A quantidade de pessoas que adquirem diariamente no mundo, e nós vamos evitar as consequências todas. Temos que buscar os pacientes que são os contatos sexuais. Portanto, por isso que eu falei que é multidisciplinar. Aqui entra um papel importante de um assistente social.
muitas vezes, para verificar como é que aquela vida daquele paciente, uma informação, paciente homem ou mulher, né? Como é que é a vida desse paciente? Como é que ele tem, como é que a moradia dele ou dela, para interromper qualquer outra possibilidade de transmissão. Parceiro sexual ou parceira sexual também tem um conceito. Para tricomona, é a parceira ou parceiro atual. Num corrimento, é o parceiro ou parceira nos últimos 2 meses. Na doença inflamatória pélvica, nos últimos 2 meses. Nas úlceras, em 3 meses. Sífilis secundária, 6 meses. Sífilis latente no último ano. Então você vê que abrange, a linha de transmissão abrange bastante, dependendo da doença, do tipo de IST que o nosso paciente tem. Tempo que ele está tendo sintomas e o tempo com quem nós vamos considerar parceiros. Não, o paciente agora apareceu com uma sífilis secundária 6 meses depois. Nós temos que ver 6 meses todas as pacientes, as parceiras sexuais que ele teve. Veja que o trabalho não é simples, é complexo e muitas vezes com resultados desapontantes. Um outro fato importante, as mulheres vítimas de abuso sexual, que além do apoio psicológico social imediato, têm que obrigatoriamente passar por toda a bateria de exames para IST. Então, além de tudo, são os pacientes especiais, que além do problema psicológico, social, judiciais e policiais cabíveis, deve ser procurado. Porque nesse particular, a mulher muito fragilizada, e muitas vezes ela está ali, ó, em silêncio, ela não fala por vergonha, ela não fala por medo dos pais. E isso é muito importante, que essa educação sexual para as nossas meninas sejam faladas com transparência, porque esse tipo de coisa pode causar um sofrimento psicológico para essa mulher o resto da vida, além das doenças em si. Vítimas de abusos sexuais, a grande maioria, esses trabalhos mostram, que não contam o que aconteceu. E o segmento sorológico dessas mulheres, é claro, tem que ser repetido cada 30 dias, né, se necessário, e os outros, todo o atendimento social e psicológico necessário. Pessoal, como tudo, prevenção é tudo, como todas as nossas doenças, prevenção é tudo. Vê a linha de transmissão. E como é que a gente pode prevenir? Parceiro único, parceira única. Camisinha para homem e para mulher. Evitar uso de drogas. Prevenção, mais uma vez, é tudo. Muito obrigado.